E eu queria hoje falar sobre um amor, que é o amor que Deus espera que esteja dentro da minha casa e dentro da sua casa, que tenha a condição de entender que toda organização humana, ela precisa ter uma cadeia de comando. E se eu não compreender que toda organização humana, ela envolve uma cadeia de comando, eu vou ter problemas em qualquer contexto da vida. E a Bíblia, então, é muito clara em falar sobre essa cadeia de comando dentro da família. Porque se na família não houver uma cadeia de comando, uma ordem instituída, há um colapso que se instala na organização social chamada família. Essa anarquia, onde não há comando, estrutura de comando, a gente chama filosoficamente de anarquia, essa anarquia destrói a família. E é por isso que no livro de Efésios, no capítulo 5, o apóstolo Paulo vai falar sobre essa cadeia de comando. Ele vai falar qual é o papel da mulher, qual é o papel do marido e mulher, casal. Depois ele vai falar qual é o papel dos filhos nesse contexto social chamado família. E ele está colocando isso sempre nesse conteúdo de amor, de um amor que constrói as relações dentro da casa. E hoje à noite eu quero falar para as mulheres. Não, eu vou falar para todo mundo, mas eu vou falar do papel das mulheres, dentro do contexto da família. Domingo que vem, pela manhã, eu quero falar do papel dos homens. Fiquem todos de pé os homens aqui, que eu tenho uma conversa séria com vocês. Tá? Domingo que vem, pela manhã, você está intimado a vir no culto. Não foge não, viu? Porque eu quero falar do seu papel. Obrigado, querido. Mas agora eu quero falar no contexto da Bíblia do papel da mulher, tá? E no domingo que vem à noite, todo mundo que é filho aqui de alguém levanta. Todo mundo vai levantar. Todo mundo é filho de alguém, não é? E aí nós vamos aprender o nosso papel como filhos, né? Se os seus pais estão vivos, você tem um papel como filho, não importa a sua idade. E a gente vai aprender um pouquinho sobre isso, tá bom? Então hoje eu vou começar aqui na palavra de Deus, no capítulo 5, deixa eu botar o óculos, senão não vou entender nada, nem ler nada, ainda mais na letrinha dessa Bíblia aqui, no capítulo 5, a partir do verso 22, onde a Bíblia diz assim: mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. E assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. É interessante porque quando a gente lê esse texto, algumas pessoas dizem assim que esta estruturação que vai aparecer, papel da mulher, papel do homem, ela é uma estruturação obsoleta, que ela não funciona mais no contexto da vida moderna, e que talvez aos olhos de algumas pessoas, essa ideia que está ali contida, porque é uma ordem da palavra de Deus, mulheres submetam-se aos seus maridos, é uma ordem reacionária, é alguma coisa que desvaloriza a mulher, é um movimento de opressão da mulher que volta. Mas quando a gente vai estudar a Bíblia, a gente vai descobrir que não. A palavra de Deus é muito clara em colocar essa cadeia de comando sem desmerecer quem quer que seja. Olha só o que a Bíblia diz em Colossenses 3:11. É muito importante a gente fazer esse preâmbulo para você entender. Como resultado disso, diz a Bíblia, já não existem mais judeus e não judeus, circuncidados e não circuncidados,
não civilizados e selvagens, escravos ou pessoas livres, mas Cristo é tudo e está em todos. E ele continua no verso 28, desse modo, não existe diferença entre judeus e não judeus, escravos e pessoas livres, homens e mulheres, todos vocês são um só por estarem unidos com Cristo Jesus. Não existe uma depreciação, nem um entendimento de superioridade ou inferioridade, mas simplesmente uma cadeia de comando, uma estrutura de papéis. E isso é muito importante a gente entender antes da gente estudar esses princípios. Por que a palavra de Deus leva tão a sério isso? Porque existem coisas que foram colocadas na nossa natureza, Deus colocou na nossa natureza, masculina e feminina, que fazem parte de um plano para abençoar. Você já viu algum homem com útero? Não tem. E não dá para a gente entender o que uma mulher sente quando um bebê está sendo gerado no ventre. Isso não quer dizer que a mulher é melhor do que o homem, nem pior do que o homem. Simplesmente é que existem papéis diferentes dotados pela natureza. O Lutero, quando ele escreveu um comentário sobre esse texto, ele disse que nós não podemos confundir as pessoas com os seus ofícios. O homem que se chama João é bem diferente do homem que é chamado de eleitor, médico, pregador. Aqui temos duas pessoas diferentes, disse Lutero, em um só homem. Uma delas é a que fomos criados e nascemos, de acordo com a qual todos somos iguais, homem, mulher ou criança, jovem ou velho. Mas uma vez que nascemos, Deus nos adorna e nos veste com uma outra pessoa. Faz com que um seja filho e o outro pai, um seja o senhor e outro servo, um príncipe e outro cidadão, um homem e outra mulher. E não tem nada de errado, faz parte dessa organização da vida. E então, onde está a beleza e a grandeza desse ensino? Mulheres, entendo que há uma ordem, uma estrutura de comando dentro da família. O marido precisa aprender, se não sabe, a ser o chefe da sua casa. E vou dizer, tem muito homem que não sabe ser o chefe da sua casa, por isso, homem, não perca o que eu vou falar domingo de manhã. Tá? Mas há algo tremendo de Deus nessa estrutura quando a gente aprende. A Bíblia diz assim: por que uma mulher deve se submeter ao seu marido como o líder da casa? A Bíblia diz no verso 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Qual é a motivação de uma mulher cristã em viver esse princípio das Escrituras Sagradas? A motivação, e essa é a beleza e a grandeza, é de que a submissão é resultado da nossa obediência a Jesus como Senhor dos nossos corações e das nossas vidas. A gente faz isso não porque é agradável, a gente não faz isso porque talvez contexto social está me mandando. Eu faço isso porque eu creio que os valores de Deus para a minha vida são o melhor. E que não existe nada melhor. E porque eu temo a Deus, porque eu confio na graça dEle, na sabedoria dEle, eu vou praticar todos os valores, não só esse, todos os valores da graça de Deus na minha vida. E porque nós seguimos o modelo ético do Senhor, porque nós reverenciamos a sua autoridade, nós nos submetemos. Porque desejamos glorificar a Cristo no nosso lar, nós nos submetemos. Porque nós desejamos ver a conversão das pessoas que nós amamos
nós nos submetemos, porque desejamos a bênção de Deus nas suas vidas, e queremos que seja de alguma maneira um instrumento do seu amor abençoador, nós nos submetemos, porque cremos nessa sabedoria maior do Todo-Poderoso, nós nos submetemos, e Jesus, o nosso Senhor e nosso Salvador, é a nossa maior motivação. O que é submissão? Submissão não é você estar debaixo dos pés do seu marido. É você opinar, é você discordar, é você colocar sua proposta, mas se tiver que ter uma decisão final, você vai deixar para ele. Porque ele, como marido, vai ter que aprender que quem vai pagar o preço das suas decisões erradas, como líder, a culpa é dele. E aí, nessa sinergia de forças, vai se construindo a cadeia de comando na família. E muitas vezes, o coração endurecido de um homem teimoso, especialmente se for italiano, tem italiano aqui? Tem algum descendente de italiano aqui? Eu também vou levantar a mão. Ô povo teimoso, não é verdade? Vai ser amolecido pela tua atitude, mulher. Que é uma coisa interessante na natureza humana, natureza masculina. A natureza masculina é belicosa. Se você grita, ele vai gritar mais alto. Se você agride, ele vai agredir. Eu não estou falando para ninguém agredir ninguém não, hein? Estou falando da natureza humana, tá? Agora, se com mansidão você trabalha o coração, ele se desmancha. É verdade ou não é o que eu estou falando? Então, o que a palavra de Deus está dizendo assim, eu criei naturezas diferentes. Então, por temor a mim, porque você crê no que eu estou falando, você vai se submeter, tá? E ao se submeter, entenda que você não está perdendo o seu lugar, que você não está sendo colocada debaixo dos pés, simplesmente existe uma cadeia de comando. Outra coisa que a gente vai aprender nesse texto, é que esse é um valor das Escrituras, que a gente pratica, não apenas porque a gente teme ao Senhor, mas porque há um propósito nisso. Verso 23 diz assim, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. O que está aqui por trás é o processo da criação. E aqui Deus está trabalhando como foi feita a ordem da criação, e como a mulher foi criada. Ela foi tirada da costela do homem. Mas nem por isso o homem é mais importante, porque todo ser humano tem que nascer de uma mulher, e aí eu vejo a grandeza de Deus, porque o homem sem a mulher não consegue constituir família. Então, ainda que haja uma ordem na criação, não há demérito, porque eu nasci de uma mulher. Ainda não inventaram um jeito de o homem conceber. Estão tentando, mas não sei se vão conseguir, quero ver. Está entendendo? Por quê? Porque Deus está dizendo para a gente que apesar de haver uma ordem, que tem um propósito nessa ordem, não há demérito, há papéis diferentes. Deus, na sua sabedoria, colocou no homem, o ímpeto de dominar. Então, nas relações de trabalho, o homem tem a facilidade de competir, enquanto a mulher tem a facilidade de ser um time e ser leal. Isso faz parte da natureza, e é por isso hoje que muitas das posições de apoio dos grandes CEOs das grandes companhias não são mais de homens, são de mulheres, porque essas mulheres entram no time daquele CEO, e lá vão lutar pelo time.
Estão entendendo? Agora, o homem, se puder puxar o tapete daquele CEO para virar CEO também, faz parte da natureza do infeliz. Não é verdade? E aí, então o Senhor está dizendo, olha, tem um propósito nessa ordem, para que haja unidade na família. Precisa do homem, e um dos papéis do homem é cortar o cordão umbilical dos filhos. O homem, que é líder da casa, está sempre cortando o cordão umbilical. A mãe diz assim, tadinho dele. Fala, tadinho nada, tem que aprender, tem que trabalhar, tem que ralar. Aí ela diz, mas coitadinho, levantou às 5 da manhã. Vai ter que levantar às 5 da manhã quando tiver a família dele. Isso faz parte da dinâmica de Deus. Não é verdade o que eu estou falando? Isso faz parte. E se eu não entendo esses papéis, a minha família vai sofrer. Deus tem um propósito para isso. Então, quando eu olho para essa questão, não é uma questão de ordem da criação, não é uma questão de importância, mas é de natureza. Por isso, Deus colocou na natureza feminina algumas coisas preciosas demais. A mulher anseia, isso faz parte da natureza dela. Ser amada, ser protegida. Quando eu falo protegida, eu não estou falando que ela vai ficar uma dondoca em casa, mas ela quer ser envolvida pelo amor de alguém, ela ser protegida no amor de alguém. Se precisar comer pão com banana debaixo da ponte, se ela se sentir amada e protegida nesse sentido, ela vai enfrentar a batalha junto, porque faz parte da sua natureza, tá? Essa segurança afetiva é a razão mais importante para uma mulher casar-se, porque ela quer ser parceira de alguém pelo resto da vida. Por isso, quando a gente entende essa realidade, submeter-se não é subjugar-se, é simplesmente amar. Agora, entenda isso, que coisa tremenda. O pai corta o cordão umbilical, a mãe conecta. E aí os filhos crescem. O cordão umbilical está cortado, mas a mãe continua fazendo as conexões da casa. E vai dizer para o pai, pai, ajuda lá o filho, porque está difícil para ele. Aí ela fala. Estou errado? Aí o pai diz assim, vem cá menino, vamos conversar. Está precisando de ajuda, não vamos fazer assim, sabe? Mas se não fosse a mãe falar, o pai era mais durão, não era? É natural. Então esses papéis são tão importantes. E quando a gente tira esse mito de que isso é desvalorizar, e que a gente entende que isso faz parte da bênção que Deus nos deu, a gente participa do contexto da família e celebra essas coisas com alegria. E aí, a submissão, nessa palavra final, nessa decisão final, ela se torna um gesto de amor. E a gente vai aprender então a lutar pelos alvos da família, a sonhar juntos os sonhos da família. E aí, isso não é mais o sonho da mulher ou o sonho do homem, passa a ser uma construção de uma unidade. Não é peso, é expressão direta do amor. Por isso a beleza reside no fato de que o propósito da submissão é ser um com alguém que ela elegeu para amar e ser ajudadora fiel. Não há como existir unidade num casamento se a gente não entender uma cadeia de comando, porque vão brigar o tempo todo. E tem casais que brigam o tempo todo disputando quem manda. E aí, para não brigar, sabe como é que funciona essa família? Aí pega o dinheiro e diz assim, você paga o aluguel, eu pago a luz. Você paga o mercado e eu pago a carne. Eu faço a feira.
E aí eles não aprendem a unir o dinheiro, não aprendem a unir a vida, não aprendem a unir nada, porque estão sempre disputando, sempre disputando. Então, para não disputar, a gente separa a vida. E a gente está caminhando para um tempo em que a ideia de casamento ideal é uma ideia muito estranha. Eu estava lendo uma revista de bordo, num avião canadense, de uma companhia canadense, e ele dizia assim, a família ideal dos tempos de hoje. O homem mora numa casa, a mulher mora em outra, porque eles não se acertam com o jeito de arrumar a casa, com a organização, com tudo, tá? Um trabalha numa empresa, outro trabalha em outra. Quando eles estão bem, estão descansados, um liga para o outro e diz, você vem para minha casa, eu vou para a sua. Mas quando já cansaram, cada um volta para a sua casa. O dinheiro está separado. E quando vierem os filhos, eles vão pensar se vão morar juntos ou se continuam assim, o filho pula por uma semana, um dia para uma casa, outro dia para outra, porque a guarda é compartilhada. Eu fiquei pensando, isso não é família. Por quê? Porque a gente acha que a cadeia de comando na casa é prejudicial ou é envergonhante para alguém. Quando eu falar domingo de manhã para os homens, eu vou falar da responsabilidade de ser líder. Mas a gente precisa entender isso aqui. Se a gente começar a lutar com essa realidade da natureza criada por Deus, sabe o que vai acontecer? E isso já está acontecendo na nossa sociedade, um sentimento de vazio afetivo, de insegurança e até de dor que cansa a alma, permeia a vida das pessoas. Porque, queridos, se você só depende de você, você está sozinho. Você está sozinho. Porque desse jeito que eu estou falando de vida, segundo essa revista canadense, se você estiver enrolado, o problema é teu, se vira. O meu negócio é dormir com você, a gente está muito bem de cama e maravilha. Eu não tenho nada a ver com você. Eu não tenho que proteger você. Eu não tenho que lutar por você. Eu não tenho que construir um sonho. Mas isso não é família. E à medida que o tempo vai passando, vai dentro da alma da gente vindo um vazio. Quem eu tenho para dividir a minha vida? Por isso, toda mulher gostaria de se colocar debaixo da autoridade de alguém que ela pudesse admirar, confiar e amar de todo o seu coração. Ninguém se coloca debaixo da autoridade de ninguém se eu não admiro, se eu não amo e se eu não confio. E aí vem o papel do homem, em ser alguém que ama a ponto dessa mulher desejar estar debaixo da sua autoridade. De ser uma pessoa tão séria que ela possa confiar a sua vida. Que possa ser tão parceiro para construir um sonho juntos. E aí a gente vai encontrar o sentido da família que Deus quer que exista na nossa casa. Mas se esse é o propósito, então qual é o modelo? E é isso que a Bíblia vai falar agora de modelo, verso 24. Mas assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres o sejam em tudo aos seus maridos. A maior grandeza e beleza pode ser vista no modelo desta submissão. Ela é comparada à da igreja para com Jesus. Isso porque a igreja foi conquistada pelo amor do seu Salvador. E ainda que esse Senhor seja digno de toda a honra, toda a glória, e que um dia Ele vai ser aclamado Senhor por todas as pessoas da face da terra, porque a Bíblia diz que toda língua confessará que Jesus é o Senhor. O que tem conquistado a igreja, a submissão ao seu Salvador, é o amor salvador de Jesus. No dia do juízo será o medo.
mas não terá salvação, porque a gente vai ver o dia do juízo de Deus, e aí toda língua vai confessar, de fato existe um Senhor. Mas hoje, o que faz a igreja ser igreja, é o amor de Jesus que vem lá, mexe com a nossa vida, nos perdoa, trabalha, constrói. E é nesse contexto, é nesse modelo que Deus está falando que a vida familiar está crescendo. Porque nós temos sido conquistados pelo amor, nós nos submetemos com alegria. Por que uma mulher sai de casa? Para morar com o pé rapado. Porque o pai dela tinha mais condições de sustentar ela do que você. Vamos falar a verdade. Tá? Por que ela vai trocar o conforto da mamãe, que fazia tudo por ela, para agora ter que fazer um monte de coisa que ela não fazia na casa? Não é verdade o que eu estou falando? É porque ela foi conquistada pelo amor. E ela vai para esse novo estilo de vida, que se a gente colocar na ponta do lápis, não tem tanta vantagem assim, porque ela quer construir um projeto de amor. Por isso, o modelo desse processo é o amor na casa, é a cumplicidade, é a troca, é o conversar, é o sonhar junto. E aí, nesse processo, as coisas acontecem. Nem sempre a gente vai concordar com tudo. Às vezes até vai haver um momento de dificuldade. Essa semana foi difícil. Eu vou apanhar quando chegar em casa hoje. Mas eu vou contar. A minha mulher estava com 8/7. Conversei com 3 médicos. Os 3 médicos disseram, você tem que ir para o hospital e levar ela lá, não pode ficar assim. Aí eu falei para minha mulher assim, vamos para o hospital. Ela falou, não vou. Aí eu fiquei bravo. Você não imagina como o italiano fica bravo. Nem sempre a gente concorda com tudo. No final ela foi para o hospital. Mas nem sempre a gente concorda com tudo. Não é assim na sua casa também? Não é verdade? Mas, quando as decisões têm por trás o amor de um pelo outro, mesmo que eu não goste, eu me submeto. Eu me submeto. Porque o que conquista o meu coração é o amor. Se a mulher gritar com o homem não funciona, eu quero dizer para você, você gritar com a tua mulher também não vai funcionar. Quanto mais você vai amá-la, quanto mais você amá-la, mais facilmente o coração dela se move na sua direção. E é nesse espírito de amor que a casa está sendo construída, que a família está sendo construída, mas há um papel e uma ordem de comando. Por isso, submissão da mulher é fruto do enlace, do afeto, da interação, do cuidado do coração, da celebração da cumplicidade. E quando isso acontece, submissão não é peso, é amor que responde amor, que conquistou o coração. É uma santa parceria que dá alegria e dá sentido à vida, que faz com que o trabalho e até o sacrifício tenha sentido. Nós vivemos num tempo em que as bases estruturais da sociedade têm ruído. E o pior é que muitos pensam que isso seria avanço ou modernidade, mas tem sido desgraça. Se Deus chamasse você para ser vice-presidente de uma das maiores corporações do mundo, certamente você ficaria tremendamente lisonjeado ou lisonjeada. Mas é exatamente isso que ele fez. Ele convocou a mulher para ser vice-presidente do lar e da família. E colocou aos seus cuidados
pelo trato tremendamente especial do seu jeito feminino, delicado, amoroso, passional de ser um marido, filhos, uma família. Ele não a fez alguém que não queira coisas para serem conquistadas na vida, mas Ele fez você com a capacidade de unir, fortalecer e de somar. Por isso, não deixe ninguém destruir o projeto mais precioso da sociedade, a unidade da família. E eu vou falar olhando para você, mulher. Orgulhe-se de ser mulher. Orgulhe-se de ser mulher. Porque é precioso demais. É precioso demais. Então, no passado houve opressão das mulheres? Sim, houve, é verdade. No passado, as mulheres foram maltratadas, foram subjugadas? Sim, é verdade. Estava errado o que aconteceu no passado? Estava errado, sim. Mas também está errado o que hoje está se dizendo, que a família não tem comando nenhum, que o jeito de viver em família mudou. Não, existem coisas que são imutáveis e que fazem parte da nossa natureza. Agora eu queria fazer um parêntese e falar sobre o papel da mulher com os filhos. Há uns dias atrás eu assisti um filme muito interessante e falava sobre mulheres sozinhas, que educando os seus filhos e competindo no mundo de trabalho. Isso é uma realidade, tem muita gente assim. Mas eu achei muito interessante que no final do filme, a conclusão do filme, a moral da história, era que todo aquele mundo de competição, todo aquele mundo de trabalho, não era tão significativo como o projeto, e eu vou colocar agora a expressão de Deus, precioso, colocado na casa de cada uma dessas mulheres, que eram os seus filhos. O maior projeto que pode acontecer na face da terra são os seus filhos. E sabe, eles precisam de você de uma maneira diferente do que precisam do pai. Eles precisam do pai, eu vou falar sobre isso. Mas eles precisam de você, mãe, de uma maneira diferente do que precisam de um pai. Não dá para um pai amamentar uma criança, dá? Não dá, não tem jeito. Não tenho nem estrutura para isso. Não é verdade? Não dá para a gente sentir no útero, na barriga, os movimentos de uma criança desde a mais tenra idade dentro do ventre. Não dá para sentir aquela empatia, porque o hormônio, o folículo luteinizante, que é o hormônio que promove a fabricação do leite materno, faz com que a mulher seja supermãe. Não tem esse hormônio na quantidade que a mulher tem. Do ponto de vista físico, ela é única. Isso é importante dizer, é única. Mas do ponto de vista emocional, ela também é única, porque ela está fazendo conexões o tempo todo. Todo filho precisa de uma mãe. Precisa de um pai também. Mas não dá para a gente terceirizar o papel de ser mãe ou o papel de ser pai para uma instituição, para uma escola, para uma igreja, para uma organização social. E aí a gente fica imaginando que a boa educação que os nossos filhos precisam pode ser dada na escola melhor que eu pago.
Talvez, se você puder pagar, graças a Deus, você pague a melhor escola, mas não substitui o seu papel. E é por isso que a gente tem que reavaliar as nossas prioridades. Como família, a gente tem que reavaliar as nossas prioridades. E há momentos que a gente vai ter que fazer pausas, porque existem prioridades. Assim como o homem também terá de fazer algumas pausas, porque existem prioridades. Não adianta ele ganhar o mundo e perder a sua família. Mas a mulher também vai ter que aprender, nesse mundo tão competitivo, a fazer esse juízo de valor. Não serão as babás que vão ensinar os valores de vida para os nossos filhos, por melhores profissionais que sejam elas. Uma babá em São Paulo está ganhando muito bem, ganha na faixa de 4 a 5 mil reais. Especialmente em famílias cujo pai e a mãe trabalham o tempo inteiro. Mas por mais capacitada que seja essa pessoa, não substitui o papel da mãe. E aí a gente tem que aprender a fazer juízo de valor de quais são as nossas prioridades. E sabe, não dá muito tempo para a gente esperar, porque a vida passa muito rápido, e quando a gente acorda, já passou. Então nessa noite eu venho aqui dizer para você, mulher, você é única, você é especial, você é obra de Deus, você foi criada com uma natureza especial, e você tem um papel muito importante dentro da vida, da sociedade. Existem habilidades emocionais, de inteligência, de capacidade imensas, não tem nenhuma diferença, ao contrário, a gente está vivendo uma geração em que os melhores estudantes das universidades hoje são mulheres, porque o homem está ficando relaxado, não está trabalhando, não está estudando, não está se empenhando, e vai entrar no mercado de trabalho e vai perder espaço. Tá? Por quê? Porque está perdendo lugar, não está entendendo o valor. Mas apesar disso, há coisas que são intransferíveis, que só você pode fazer. Então, quando você planejar, tem solteiros aqui, o seu casamento, coloque algumas metas para a sua vida. Quando a gente estava para se casar, nossa renda, minha e da Cleusa, era igual, a mesma coisa. 50% vinha do trabalho dela. Mas quando nós constituímos família e começamos a planejar alguns projetos para a nossa vida, chegou um momento em que ela teve que tomar uma decisão, e tomamos uma decisão juntos, que era prioridade para ela se dedicar, e para mim, se dedicar aos nossos filhos. Isso significou perder 50% da renda. Você está entendendo? E agora eu vou olhar para os maridos. Quando isso chegar para acontecer, você tem que dizer para ela, faça, eu vou dar um jeito, nem que eu tenha que trabalhar 3 turnos, porque esse é seu papel. E eu não me arrependo da decisão que tomamos. Se hoje a gente pode se alegrar com o Michel pregando aqui, com a Kelly, com o seu filhinho, e sendo parte do ministério dessa igreja, junto com o Lelo, o seu marido, é porque tinha uma mulher chamada Cleusa lá em casa, fazendo algo intransferível. E eu fui muito paparicado, aleluia, graças a Deus. Enquanto ela estava bem de saúde, você sabe, todo dia me levou café na cama, e não era demérito. A gente tomava café na cama, batendo papo, se abraçando, se alegrando, e começávamos o dia assim, sempre. Hoje, eu levo café na cama, graças a Deus, né? Mas a gente continua, mas não me arrependo de algumas decisões. Agora,
quando a gente fala de prioridade, a gente está falando de pagar preços. 50% da renda é um alto preço a ser pago. Mas valeu a pena. Valeu a pena. Nessa noite eu queria desafiar você, mulher, a ter orgulho do papel que Deus te deu. A não enxergá-lo como depreciativo, mas a entender que isso faz parte de uma dinâmica linda de Deus, de construir uma família. E você quer saber mais? Eu vou falar uma coisa para você. Eu já tenho visto muitas famílias. O marido morre e a família continua tão unida quanto antes. A mamãe morre, nem sempre a família continua tão unida quanto antes. Porque Deus fez a mulher com uma característica intrínseca dela, da sua natureza, de fazer laços e conexões. Louvado seja Deus pela sua vida. E abrace esse valor como um prêmio de Deus e uma vocação. Fica de pé todo mundo aqui, porque eu quero terminar esse culto orando. E orando, agradecendo a Deus, porque Deus nos criou o quê? Homem e mulher. Eu creio, essa é minha crença, em cima da palavra de Deus, que só tem 2 gêneros, não tem 3 gêneros. Só tem homem e mulher. Porque um homem com um homem não tem essas conexões, não tem esses aspectos intrínsecos até da natureza criada. Uma mulher com uma mulher também não tem. Por isso Deus criou um homem e uma mulher. E quando a gente se casa e forma uma família, existem papéis. O marido é responsável pela educação dos seus filhos? Sim, é. E se alguma coisa der errada, não é culpa da mãe, é culpa do pai. Eu falo sério. Meu pai que dizia isso, né? Se tudo correr bem, se você é líder e tudo correr bem, você não fez nada mais que a sua obrigação. Agora, se correr mal e você é o líder, a culpa é sua. Então, se você é o líder da sua casa, a culpa é sua. Uau, pastor, porque, não, mas cordão umbilical você tinha que cortar, e aí eu vou falar domingo quais são os papéis. Mas quando cada um está no seu lugar, e fazendo aquilo que é o projeto de Deus, uma família, que se ama, que tem problemas, mas se ama, que tem discordâncias, mas se ama, que tem sonhos e vai correr atrás dos sonhos, mas se amam e colocam as pessoas como mais importantes do que as coisas, vai acontecer na sua casa. E é tão gostoso quando isso acontece, que a gente olha para trás e diz, graças a Deus, porque eu tomei uma decisão certa na hora certa. A gente tem orado para Deus abençoar a nossa casa, não é isso? Levantamos a chave, colocamos isso diante de Deus. Mas essa bênção envolve decisões que a gente tem que tomar. Aí você vai dizer assim, mas pastor, meu marido foge de ser o líder. A gente ensina, sem fazer nada. Para de fazer aquilo que ele devia fazer, você vai ver, vai virar uma bagunça na casa, tão grande que ele vai começar a fazer. Não é verdade? E se não fizer, diz assim, não é problema meu. Não, mas e a gente vai aprendendo nessas coisas simples da vida. Eu queria orar por você, como a gente sempre faz nesses cultos. E hoje a oração é de louvor a Deus. Você concorda comigo? Eu queria louvar a Deus por ter criado a mulher. Você concorda? Louvar a Deus por ter criado a mulher. Louvar a Deus pelas mulheres significativas da nossa vida. Eu quero louvar a Deus hoje pela minha esposa, eu quero louvar a Deus pela minha mãe, eu quero louvar a Deus pela minha sogra, eu quero louvar a Deus pelas minhas avós,
Eu quero louvar a Deus pelas mulheres significativas da minha vida, que elas foram usadas por Deus para me abençoar, e parte do que eu sou hoje é bênção de Deus através delas. Você tem mulheres na tua história de vida, não tem? Então vamos agradecer a Deus por elas. Mas quando você for agradecer, diz o nome de cada uma delas para Deus, tá? E se você puder lembrar de uma característica dessas mulheres, vivas ou aquelas que já morreram, lembra e fala: Papai do céu, obrigado pela minha vovó, diz o nome dela, essa característica dela foi tão abençoadora na minha vida. Faz esse exercício agora, de louvor a Deus, de louvor. Fala com Ele, fala as mulheres significativas da sua vida. Diz o nome, e diz uma característica. Agora você, mulher que está aqui, que louvou a Deus por alguma mulher significativa, pede para Deus fazer de você alguém tremendamente significativo das pessoas que você ama. Pede. Às vezes a gente não consegue porque tem dor dentro da alma. E se tiver alguma dor na alma, eu não consigo porque tem uma traição na minha história. Eu não consigo porque tem um abuso na minha vida. Eu não consigo porque tem uma cena muito doída que me volta à mente sempre quando eu penso nessas coisas. Então nessa hora pede a ajuda do Espírito Santo de Deus. E fala: Senhor, hoje eu quero ser liberta dessa dor, para ser alguém tremendamente significativo na vida de todas as pessoas que eu amo. Porque são as dores da nossa alma que nos impedem de viver as coisas simples que Jesus ensina. Pede cura para o Senhor, pede cura, milagre de Deus na tua vida. Agora quero que os homens orem. Se você é casado, você vai pedir para Deus assim: olha, que o meu amor pela minha esposa seja tão claramente demonstrado, que ela se sinta protegida, guardada, amada, e que tenha admiração por mim, que ela me admire. E olha, não importa se você é careca ou barrigudo, quando alguém é conquistado pelo amor, admira. Senhor Jesus, nós estamos em pé na Tua presença, buscando a Tua graça, para construir uma família melhor. A gente tem estudado nas Escrituras valores que o Senhor ensina, e hoje a gente falou sobre submissão da mulher, sobre o papel da mulher como esposa e mãe. A gente falou da motivação, a gente falou do propósito, a gente falou dos processos. Mas o que eu queria te pedir é que o Senhor abra as janelas dos céus e derrame graça do Teu Espírito Santo, e que haja unidade, amor, alegria, prazer de ser família, de superar as dificuldades, de se sentir amado e de amar, de liderar e de se submeter, sem que isso seja peso para a nossa alma. Senhor Jesus, abençoa a nossa casa. É aquilo que oramos no Teu nome. Amém e amém.